Papo de Crente. Os melhores assuntos da atualidade da vida cristã, só aqui na Paracletos FM. Apresentação: Germano Heleno. Alô, você que está ouvindo pela Paracletos FM, entrando no programaço Papo de Crente. Nós estávamos com um probleminha aqui, consertamos, graças a Deus por isso. E o Geleno está aqui para fazer o programaço junto conosco sobre as heresias que vai ser falado aqui hoje. Não é isso aí, Geleno? É isso aí, a paz de Cristo para todos os irmãos aí da Paracletos FM ouvintes. Mais um tema polêmico, né, irmãos? Falando sobre seitas e heresias. Só heresia. Só heresia. Só heresia. Vamos falar de heresias, porque as heresias estão demais hoje nas igrejas. Isso. E você vai ligando e vai participando. Se você quiser ligar o telefone ou mandar algum recado. Qual o telefone? O telefone é 3546, Geleno. 3546-4774. 3546-4774. É isso aí. Esse é o telefone da Paracletos FM. Se você quiser deixar algum recado lá na página Paracletos FM, só acessar o Facebook e pesquisar lá Paracletos FM. Isso, é só para lembrar também, Geleno, que o programa Papo de Crente é segunda, quarta e sexta no horário meio-dia, 5 horas da tarde às 22 horas, tá? Então, o programa Papo de Crente sempre rola ao vivaço à noite das 20 às 21 horas. Então, a reprise o pessoal pega da segunda, quarta e sexta no horário meio-dia, 5 horas da tarde às 22 horas. Ok? Ok, então vamos lá? Vamos lá. Vamos lá pela primeira perguntinha. A primeira pergunta: por que algumas igrejas estão agora fazendo a oferta alçada? Está existindo uma tal de heresia por aí agora. O dízimo não serve mais. Agora é a oferta alçada. Você tem que fazer uma oferta alçada e por aí vai. Nós vamos fazer um papo de crente aqui também sobre dízimos e oferta. Muito importante. Eu acho que vai abrir a mente de muitas pessoas, Heleno, sobre essa questão. Então hoje nós vamos passar um pouquinho do horário aí, tá? Porque a gente entrou um pouquinho atrasado, deu um probleminha aqui, nós tínhamos que consertar, mas nós estamos ao vivaço para você. Então, existe igrejas agora que a oferta, estão fazendo oferta alçada. Então vamos abrir em Êxodo capítulo 25, verso de número 2 ao verso de número 8. Lê aí, Geleno, o que diz aí? Êxodo 25, 2. Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente dele, tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro e prata e cobre, e pano azul e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiros tintas de vermelho, e peles de texugos, e madeira de cetim, e azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, especiarias para o incenso, e pedras sardônicas, e pedras de engaste para o éfede e para o peitoral. Amém? Amém. Então você vê, Geleno, que Deus fala aos filhos de Israel. O grande problema, Geleno, que a igreja ela enfrenta são as famosas manipulações, tá? Porque a oferta alçada é nada mais, nada além do que o seu tudo, o seu melhor, seja ouro, seja prata, além do dízimo, tá? Tem que dar acima, além do dízimo, Geleno. Olha que absurdo, que heresia, uma coisa que foi para o povo de Israel. A igreja de Cristo não era nem formada ainda, mas os camaradas hoje vai fazer agora a questão de oferta alçada, o seu melhor, além do dízimo. Fala, Geleno. Eles tragam esse método lá do Antigo Testamento. As maiores bases para tirar dízimo, arrecadação, vai para o Antigo Testamento, você encontra tudo. Isso. Tu faz de tudo lá, de todo tipo de heresia você encontra no Antigo Testamento. O maior livro de heresia é a Bíblia. Não de heresia na questão que se pega um texto fora do seu contexto para aplicar para arrecadações para os seus fins financeiros, questões religiosas, tá? Então a oferta alçada foi para o povo de Israel. Não tinha nada a ver com a oferta alçada agora para a igreja de Cristo. Que você não vê isso no Novo Testamento. Você vê uma oferta
que Paulo fala ali, arrecadava para os pobres. A igreja ajudava para ajudar as pessoas mais pobres da Judéia, de Jerusalém. Agora não, a igreja inventou agora a oferta alçada. Não, está na palavra. E tem gente que dá. Agora, queria que você explicasse, pastor Germano, o que é alçada? O que é uma oferta alçada? A oferta alçada é isso. É isso. É acima do dízimo. Isso, maior do que o dízimo. Além de você dar os 10%, você tem que dar o seu melhor, o seu tudo. Isso. Tem muita gente que tem muitos irmãos que não entendem, entendeu? O que é uma oferta alçada. Aí Deus está falando aí, né? Para o povo de Israel, traga o seu ouro. Isso. Quem tem ouro? Então, tem ouro no banco, meu filho? Pai, tem guardado ouro no banco? Traga para a igreja, leva para a igreja, a oferta alçada. Gente, isso não procede, é uma heresia, é distorcer o texto para arrecadações em cima das pessoas. Quantas pessoas pegam envelope, Heleno, e levam para suas casas? Peguei o envelope de oferta alçada. Sabe, é uma heresia que se coloca nas pessoas para a sua religião, a sua congregação, quer comprar algum terreno, quer comprar alguma coisa, aí inventa essas coisas em cima do povo. O povo já dá chorando 10%. Agora quer inventar a oferta alçada, Germano? E aquelas pessoas assim que além de dar o dízimo, que é como você falou, pastor Germano, que as pessoas têm aquele sacrifício de todo mês. Às vezes a pessoa não tem um dinheiro para dar o dízimo, mas faz de tudo para poder dar o dízimo, os 10%. E essas pessoas que dão os 10% o dízimo, e às vezes não tem o dinheiro para dar a oferta alçada, será que elas são abençoadas também? Ou às vezes a pessoa dá a oferta alçada, mas eu já dizimei, mas se eu der, será que eu vou ser mais abençoado ainda? Isso aí é questão de monopólio, é manipulação, entendeu? Quanto mais você dá para Deus, mais você será abençoado. Isso é uma falácia, é uma heresia, que se Deus não se faz barganha. Esses camaradas que estão no poder, que tem mídia, que tem divulgar isso em rádio, que de potência, oferta alçada nessa quarta-feira, traga sua oferta e você será abençoado. Isso nem Jesus, nem Deus prometeu isso para ninguém, para a igreja nos dias de hoje. Isso aí do Antigo Testamento, não tem nada a ver com a igreja não era formada. Tá? Você abre em Malaquias, capítulo de número 2, verso de número 2 ao 8. Lê aí, por favor. Isso. Porque a única base que o cristão tem é o livro de Malaquias, em relação a dízimo. A oferta assada lá com o povo de Israel quando saiu do Egito. Agora tem Malaquias aí. Lê aí Malaquias 2:8. Malaquias 2:2. Se o não ouvirdes, se não propuserdes do vosso coração dar a honra ao meu nome, diz o Senhor dos exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. Eis que vos corromperei a semente, espalharei esterco sobre o vosso rosto, o esterco das vossas festas, e com ele sereis tirados. E então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que o meu concerto seja com Levi, diz o Senhor dos exércitos. Meu concerto com ele foi de vida e de paz, e eu lhes dei para que me temesse, me temeu e assombreou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou a muitos da iniquidade. Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Mas vós vos desviastes do caminho, a muitos fizeste a tropeçar na lei, corrompeste o concerto de Levi, diz o Senhor dos exércitos. Malaquias 4:44. Lê aí. É isso aí. 4:4. 4:4. Perdão. 4:4. Vai ler aí. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a qual são os estatutos e juízos. Para a lei, para quem? Para a igreja? Para Israel. Para Israel. Deus, ali é o peso da palavra contra ao povo de Israel, o livro de Malaquias, Heleno. Deus está pegando firme aí com o sacerdote. Deus está falando que tem vontade de pegar esterco. Você sabe o que é esterco, né, Heleno? Fezes. De esfregar na cara dos sacerdotes, porque ao invés de eles ensinar o povo, tá? Eles estavam quebrando as leis de Deus. Tá? E Deus traria uma maldição, as bênçãos seriam uma maldição para eles, por eles quebrar
pela desobediência à lei que Deus estabeleceu para o povo de Israel, não para a igreja. Aí se coloca, Geleno, se você não der, você é amaldiçoado por Deus. Você está entendendo a manipulação, a questão? Então a questão do livro de Malaquias é o peso da palavra ao povo de Israel, tá? Malaquias capítulo 1, verso número 1, você vê aí, a igreja não era nem formada. Como é que agora eles querem cobrar a questão de oferta alçada? Por que eles não fazem festa do tabernáculo? Por que eles não fazem a festa aí das trombetas, né? Aquilo que convém à igreja, eles fazem, para tudo para manipular, mas ensinar o povo a realidade que se deve fazer, não ensinam. Lamentavelmente, então isso se torna uma heresia, esses tipos de barganha que fazem com Deus, achando que Deus está pronto para distribuir bênção para o seu povo, porque afinal de contas, Geleno, muitas pessoas, muitos cristãos absorveram nas suas vidas a doutrina de Santo Agostinho, que diz que o povo da igreja se tornou um novo Israel espiritual. Isso é uma heresia, tá? O povo de Israel tem ainda promessa para a vida deles. A igreja também tem promessa. Deus trata com 3 povos diferentes: os gentis, os judeus e a igreja. Deus está tratando agora com a igreja, tá? Então não confunda a questão do judaísmo com o cristianismo. Entendeu, Geleno? Então acaba se tornando uma heresia. Certo, Geleno? Certo, certíssimo. Então com vamos. certeza. É isso aí. Isso aí é uma das primeiras heresias que nós vemos por aí. E tem organização fazendo e muita gente dando oferta alçada hoje em dia. Lamentavelmente que foi para o povo de Israel. Além de dar 10%, tem que dar agora oferta alçada. E existe também muito mais. Nós vamos bater um papo sobre dízimos e ofertas. E por incrível que pareça, esse método dá certo. Dá muito certo, né? Os pastores pegam e as pessoas não leem, não sabem, não procuram, né? Dão certo porque as pessoas têm preguiça. Tem preguiça, Ou então tem na sua igreja tem estudo bíblico, não gostam de ir. Então essas pessoas que não gostam de estudo, eles são uma presa fácil para a liderança, de manipular. Aí as pessoas falam assim, que defende a teologia da prosperidade, falam o seguinte: não, mas aí depende de fé, a oferta, o dízimo é um ato de fé. Beleza, mas não é barganha. Você pode ajudar a sua organização com o seu dízimo, que não é uma obrigação, não é um mandamento, tá? Ajudando a sua organização. Não que você vai dando, esperando de Deus em troca, porque Deus não se faz barganha, gente. Entendeu, Geleno? Então, esses são os problemas que são colocados. Aí a gente vê problemas na área psicológica das pessoas, porque elas não alcançam, porque elas não têm fé. A liderança fala porque a vida dela não é próspera, porque não deu dízimo. Se acontecer alguma coisa dela, deixou de dizimar no mês, né, dar o dízimo, a oferta alçada agora, que essa é a onda, né, aconteceu alguma coisa que não bateu legal, a pessoa vem logo na mente o quê? Sonegou o dízimo. Com certeza, né? Eu conheço um camarada que ele é de uma dessas organizações, uma dessas igrejas, que ele fica frustrado. Eu comentei aqui com você no papo de crente anterior, que ele fala: um dia que eu tiver certo com Deus, dizimar na casa do Senhor, for fiel, dando minha oferta alçada, eu não vou alcançar as bênçãos. É porque isso já está enraizado no povo. Porque a culpa é como Deus falou com o povo lá, com os sacerdotes. Tá? Deus tem vontade de esfregar esterco na cara dos sacerdotes, porque eles tinham a ciência, a sabedoria na boca deles, mas eles não passavam a realidade para o povo. É isso que acontece, essa maldade que faz com as suas membresias. E pessoas por falta de conhecimento, né, por ser ignorante, não na questão da estupidez, mas por falta de conhecimento da palavra, pegaram lideranças que são aproveitadores, que são manipuladores. Lamentavelmente, a pessoa vai na esperança de ser rico, eles vão na esperança de dar, recebendo que amanhã vai acordar como empresário. O camarada ele é empregado, ele vai para a igreja dar oferta, ele amanhã eles pensam que vai tomar o lugar do patrão. Tem gente que tem essa mentalidade, Gerendo, sabia disso? Ele falou: não, você nasceu para ser cabeça. Não, você nasceu para ser caldo, mas sim para ser cabeça. Então você vai ganhar muito mais do que o seu patrão, você vai ser patrão. Agora imagine, se não tiver pobre nessa terra, quem vai trabalhar? Ninguém. Quem vai trabalhar para o rico? Imagina, todo mundo ser rico. Vai trabalhar para quem? Onde vai existir trabalho? Então você vê, Gerendo, que falta isso, essa realidade para a igreja.
lamentavelmente. Então essa é uma das heresias colocadas. E para você que está sintonizado, está ouvindo pela internet aí, fica sintonizado que tem muito mais coisa para você aí. Vamos lá, Geleano. Com certeza. Vamos lá para a próxima pergunta. Então essa heresia está derrubada. Isso, derrubada. Agora, e se pessoas quiserem ofertar a oferta alçada, Geleano? Hein? Pode ofertar. É com ela e Deus. Aí... Mas que é uma heresia, Com certeza. Está na Bíblia a oferta alçada? Mas é para dar o seu tudo. Você tem casa? Dá a tua casa. Tu tem carro? Dá o melhor que tu tem? Dá a tua casa. Ganhou agora o 13º? Dá tudo. Dá tudo, não deixa nada. Tá bom? É isso mesmo que você acredita, querido? Tu acha que Deus vai transbordar para você rico, bênçãos e bênçãos? Querido, olha, lamentavelmente estão injetando em você um evangelho que Jesus não ofereceu isso para ninguém. Vamos lá, Geleano. Verdade. Então está derrubada essa tese. Com certeza. Vamos lá para a próxima pergunta, Germano. Onde Deus está quando as tragédias acontecem? Esse aí é a grande pergunta que se faz. Os ateístas, os ateus. Acontece tanta tragédia, e por que Deus não interveio, não se meteu lá e salvou, né, aquelas pessoas que morreram, não interveio, criança que foi jogada no rio, foi estrupada? Por que Deus não apareceu ali e matou aquelas? Se Ele é Deus, por que Ele não apareceu logo, não salvou aquelas pessoas? As pessoas têm essa mentalidade. É uma das grandes perguntas que surge. Eles ficam preocupados que Deus tem que aparecer, mostrar o seu poder para as pessoas. Então nós vamos ver de acordo com a palavra de Deus, tá? Em Salmo 115, verso 16. Leia. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a a ele aos filhos dos homens. Aí, amém. Uma boa resposta, né? Que a Bíblia diz sobre... Então, você está vendo? Os céus são os céus de quem? De Deus. E a terra? Deus deu ao homem. Deu ao homem. O homem está aí para fazer também as suas leis. Existem leis, mas as pessoas acham que Deus tem que descer da obra, porque pessoas inocentes estão morrendo. Então eles acham que Deus tem a obrigação de fazer. Não. Aonde fica o livre-arbítrio? Agora imagina, meu querido, minha irmã, meu irmão, que você que está ouvindo a Paracletos. Agora imagine se Deus fizesse você robô, adorasse Ele obrigado, todas as religiões. Você gostaria, tá, que você fosse manipulado à força, você fosse robotizado, né, com o coração? Não, Deus respeita o livre-arbítrio. Então as pessoas que fazem maldade, Deus não tem nada a ver com isso. Essas pessoas vão prestar conta diante de Deus. Só que as pessoas querem apresentar para Deus os seus argumentos, a sua ideologia. Não, a terra está aí, os homens fazem leis, faz as suas legislação, faz aí suas questões para organizar a sua nação, porque um estado sem lei, ela auto se destrói, Geleano. Isso aí, muitas pessoas põem culpa em Deus, né? Essas tragédias, esse momento no Rio de Janeiro que nós estamos vivendo, no mundo, essas guerras lá dos Estados Unidos com a Coreia, míssil para lá, míssil para cá. As pessoas põem culpam a Deus. É Deus, porque Deus não intervém, não. Isso tudo tem que se cumprir, querido. Não isso tem aí, como. A palavra de Deus tem que se cumprir, Geleano. Então, se ela tem que se cumprir, então, o que nós temos que fazer? Esperar em Deus, né? A gente ora para que nós tenhamos uma sociedade calma e tranquila, como diz o apóstolo Paulo. Porém, mas o ser humano tem o seu livre-arbítrio. Aquilo que planta será colhido, né? A lei da semeadura. Isso aí. Então, as pessoas querem jogar a responsabilidade para Deus. Então, você quer ver um livre-arbítrio? Josué, capítulo 24, verso de número 5. 15, Josué 15. 15. Isso. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então Josué, olha só o livre-arbítrio. Vocês querem servir o Deus que vocês querem, vocês querem viver na maldade, vocês querem fazer tudo o que vocês querem, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha o livre-arbítrio que Deus deu para o ser humano servir tipo de Deus que eles quiserem servir. É o livre-arbítrio dele. Mas Josué está botando uma ordem na casa dele. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Livre-arbítrio, Geleano. Eu posso fazer uma pergunta que não está no script? Pode fazer, Geleano.
Assim, lá em Sodoma e Gomorra, a cidade estava só Jesus, não é verdade? E Deus fulminou a cidade. Não fulminou a cidade, não mandou fogo e enxofre. Então, aí por que Deus não faz agora? Essa é uma boa pergunta. Não, eu estou perguntando, entendeu? Por que Deus não fulmina o mundo agora? Porque está tudo escrito. Antigamente Deus fez em Sodoma e Gomorra, e por que agora não faria agora? Por que Deus não faria agora? Porque Ele não vai ultrapassar o que já está escrito. Porque se Deus ultrapassar o que já está escrito, fazer a mesma coisa que Sodoma e Gomorra, a palavra dele não teria validade. Ele seria dúbio. Isso. Tá? Mas ele explica isso lá, acho que é Pedro, se não me falha a memória. Não se enganem que o dia do Senhor, o final um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos para Deus como se fosse um dia. Não digo que ocorra no seu coração que Cristo não vai vir, tá? Então, em relação da questão do que Deus não vai fazer isso, como Ele fez pela misericórdia dos seus eleitos. Então, Ele está nesse tempo agora de misericórdia para o seu povo, para que o seu povo venha ter o arrependimento e ter o conhecimento da verdade, para que todos se convertam ao seu caminho, tá? Isso. Então Deus, Ele poderia muito bem, mas Deus, por causa dos eleitos dele, daqueles que servem ao seu Filho, a Cristo Jesus, porque a salvação é pela graça de Cristo, Deus dá essa chance para o ser humano. Agora, se fosse nessa questão, não existiria Bíblia. Verdade. Entendeu? Não existiria a Bíblia e ele seria um Deus dúbio e as pessoas não acreditariam na palavra dele, porque ele quebrou as regras a própria palavra estabelecida. E tem muito crente hoje em dia que fala que estamos vivendo a Sodoma e Gomorra de hoje. É por causa da prática da homossexual. Entendeu? A prática homossexual. O que acontece? A questão da prática homossexuais, o cristão ele não pode jamais agredir o ser humano. Apesar do homossexual, ele tem uma prática que nós não concordamos. Prática não significa... Discordar de uma prática não significa que você está discriminando a pessoa. Você pode dar uma opinião e discordar da prática, mas essa pessoa é um ser humano. Só que existe alguns malucos por aí que se diz ser cristão, agridem, matam, né? Que não tem nada a ver com o evangelho, esses camaradas. São os famosos aí, vamos botar uns muçulmanos gospel, ateísta, os exploradores, né? Que matam em nome da religião. Mas no cristianismo, no protestantismo, os evangélicos, não existe isso. Quem faz isso são pessoas desequilibradas que precisam de um tratamento psicológico. São um bando de maluco. Não se deve agredir ninguém, tá? Independente da crença, independente da religião, tem que se respeitar. Agora, discordar de prática, aí sim, deve-se discordar. Se critica pastor, discordam de pastor, discordam de Deus, discordam do diabo. Agora, se você discordar da prática, é homofobia. Aí não, aí nós temos que ter, né? Tem que ter a coerência. Discordar faz parte. Nós evangélicos discordamos da prática, tá? É diferente. Então, o fato de alguém opinar sobre a prática homossexual não significa que nós estamos discriminando pessoas, tá bom? Dado o recado, Geliano? Dado o recado. E fugindo um pouco do assunto, com veio a memória agora, sobre discriminação, sobre o livre-arbítrio, sobre crença, homossexualismo, que tivemos aqui no Rio de Janeiro, sobre nos morros aqui do Rio de Janeiro, os traficantes mandando quebrar os centros de macumba. Passou até uma matéria na televisão que os pastores estavam envolvidos. Não tem nada de envolvido. O que acontece? A realidade é o seguinte, só que algumas emissoras não passam isso, tá? Esse camarada que mandou quebrar, um traficante, ele teve um conhecimento da verdade numa igreja protestante, numa igreja evangélica, que existia um Deus, não existe deuses. Então, esse camarada que estava no tráfico, ele é afastado do evangelho. Então, na comunidade, na área dele, ele não quer isso. Ele não tem o conhecimento da escritura, que deve se respeitar todo tipo de crença, não é nem por força nem por violência. Se ele tivesse o conhecimento da verdade, ele respeitaria lá o centro, ou seja quem for a crença que fosse, não é mandar quebrar. Então, se colocam como se fossem os evangélicos, deram ordem para o traficante, o pastor. Pastor não faz isso.
O pastor que faz isso é bandido. Pastor não faz isso, ele vai instruir na realidade. Se eu sou pastor de uma igreja, eu vou instruir a respeitar a crença. Discordar de ideia, de prática, de fé, beleza. Agora, agredir, entrar lá para quebrar tudo, aí não. Nem Jesus fez isso quando ele veio na terra. Ele falou a verdade, ele falou: se vós conhecer a verdade vai libertar vocês. Então quem me ama, ouve as minhas palavras. Então todos aqueles, dependendo de crença, que creem em Jesus, tem que ouvir a palavra de Jesus. E Jesus é o único da história que oferece a salvação e a vida eterna. De todos os fundadores do mundo, fundadores de religiões, nenhum prometeu isso, só Jesus. E tentar pagar isso não tem como mais, porque isso já está enraizado, e só Cristo se identificou como Filho de Deus. Então todo cristão que agredir homossexuais, quebrar centro espírita, tá, por não professar a fé, isso aí é um cristão que se profere ser cristão, não é cristão, tá? Não é evangelho convertido. Deixar bem claro isso, né? Deixando isso bem claro. Isso. Então, não é pastor que mandou quebrar, isso é mentira da mídia, colocando, o pastor ensina a verdade, tá? O pastor que é pastor ensina a verdade e a realidade para os seus membros. Então, esse camarada que é o dono do morro fez isso, quebrou, tá? Ele fez por falta de conhecimento, tá? Ele fez por falta de conhecimento, não conhecendo a palavra de Deus. Ele teve uma atitude errônea, né? E a mídia se colocou como se fosse os protestantes, que nós somos preconceituosos, intolerância religiosa, entendeu? Foi colocado isso na mídia. Então nós estamos descartados disso. E nós cristãos protestantes, nós discriminamos essa prática, né? Discordamos como eles discordam dos evangélicos. Tu acha que não tem espírita que fala que tem todo pastor é ladrão? É isso aí. Ele discorda, isso faz parte da vida dele. Ele pode discordar, ele não pode me agredir, ele não pode agredir outro. Mas sabia que às vezes ele tem razão? Com certeza. Eu até assino embaixo. Existe picareta em todas as religiões e organizações. Isso não é só evangélico, não. Apareceu um camarada aí que era um pai de santo, com todo respeito aos espíritas, estava ganhando dinheiro aí, enganando as pessoas, e foi preso. Eu não vou falar nem o nome do pai de santo, passou no jornal, no Meia Hora, em tudo aí. Foi um camarada. Estelionato. Exatamente. Então existe picareta para todo lado, em todas as organizações. Agora, cabe às pessoas ter o entendimento para que possa respeitar o ser humano. Isso aí. Independente de crenças e valores. Fugimos um pouco do assunto, mas vamos voltar mas é bom. Hoje nós vamos passar um pouquinho. Abre aí Eclesiastes capítulo 3, Geleno, verso de número 1 a 8. Nós estamos falando porque Deus onde Deus está quando as tragédias acontecem. Então, vamos lá. Nós falamos Salmo 115, verso 16, Josué 25, verso 15 e Eclesiastes 3, verso 1 a 8. Leia. Isso. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de crescer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar o tempo de perder, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Então você vê que a vida está estabelecida debaixo dessa terra, Geliano. As pessoas acham que Deus tem por essa obrigação de fazer tudo, né? De descer do céu, vou impedir agora meu filho. Deus faz segundo a misericórdia dele, tá? Então as leis estão estabelecidas pelo ser humano. Então há todo um propósito debaixo do céu. Há tempo de viver, há tempo de morrer. Vai em Eclesiastes capítulo de número 9, verso 2 ao 3. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom, como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme o juramento. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol. Que a todos sucede o mesmo, que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade. Que há desvarios no seu coração, na sua vida, e que depois se vão aos mortos. Então isso é uma heresia que as pessoas falam, porque Deus não age, porque Deus não aparece, tá? Tudo sucede a todos.
até para cristão. Tem cristão, Geleno, que fala o seguinte: não, eu não acontece nada comigo porque eu guardo os mandamentos de outras organizações. Outro fala: não acontece nada comigo porque eu sou filho de Deus. Aí quando o camarada é assaltado, passa por cirurgia, ele fica com depressão, ele fica questionando aonde foi que ele errou. A Bíblia é bem clara: tudo sucede a todos, para crente, para pastor. Tem um pastor que morreu de bala perdida aqui no Rio de Janeiro. Talvez os espirituais vão falar: não, porque ele não teve fé. Lamentavelmente. Então tudo sucede a todos, o que sacrifica e o que não sacrifica. Tudo é uma lei que está debaixo do sol, leis da vida. Então quando você não passa a entender isso aí, você fica frustrado, meu ouvinte da Paracleto FM, tá? Então Deus, Ele age conforme Ele quer agir. Deus se cala quando Ele quer se calar. Deus não precisa mostrar nada para ninguém que Ele é Deus. Os céus são os céus do Senhor. A terra está aí estabelecida para o homem fazer as suas leis também, tá? Para fazer a sua justiça. O homem está aí. Deus entregou para o homem escrever a sua história. Tá bom, Gelene? Então as pessoas que falam essas questões, que Deus não age, isso é uma heresia. E aqui nós estamos derrubando essa tese. É isso aí, com certeza. Amém? Amém. Vamos para o próximo aí, Gelene. Isso, vamos para a terceira pergunta. As pessoas acham que Deus é tudo que se vê? Existe uma organização, Geleno, fala que Deus é tudo e tudo é Deus. Ou seja, olhou para o sol, é Deus. A natureza é Deus. Que Deus é esse? Se Deus é tudo e tudo é Deus, então nós somos deuses, geral. Entendeu? Nós somos deuses. Então que Deus é esse que não consegue resolver nossos problemas? Por exemplo, eu tenho um problema. Como Deus eu não consigo resolver meu problema, então se Deus é tudo e tudo é Deus. Então isso é uma falácia. Então a gente vai em Gênesis 1, verso de número 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E disse Deus, agora o 3, verso 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Como é que se Deus é tudo e tudo é Deus, então nós somos Deus? Deus falou assim: haja luz, e houve luz. A palavra ali é barar, ou seja, trouxe a existência onde não tinha. Vou falar aqui, só se eu falar assim: apaga a luz, Helena, aí tu vai ali e apaga. Né? Então não existe. Como é que o ser humano quer comparar ele com Deus? Existe essa organização oriental, tá, que veio da Ásia, lá dando essa ideia. Não só Deus tem o poder de criar. Nós vamos aí em Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Amém. Nem se ouviu, nem se percebeu um Deus que trabalha em favor daqueles que esperam. Vamos para 1 Crônicas, capítulo 29, verso de número 11. Tu és, Senhor, a magnificência e o Davi poder. falando, ó. Isso. Tu és, Senhor, a magnificência e o poder, e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Amém. Romanos 1:20. Romanos 1:20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto ao seu eterno poder como à sua divindade, se entende claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então todas as coisas que foram criadas, visíveis e invisíveis, foram para a glória de Deus. Foi tudo criado, Geriano. Então que história é essa que o homem passa agora a ser tudo? Deus é tudo e tudo é Deus, que nós somos Deus. Olha que ignorância. Por heresia, né? Então você vê até na enquete, aí na pergunta anterior, né? Porque Deus esse texto aí também já está falando. Deus não precisa mostrar que Ele é, que as coisas que foram criadas, que Ele existe ou não existe, as coisas que foram criadas, que você vê, foi tudo criado por Ele. As invisíveis também, foi tudo criado por Ele. Então essa é uma falácia que é derrubada também aqui, essa heresia que Deus é tudo e tudo é Deus, a natureza é Deus, isso é tudo balela. Deus criou tudo. Não que a natureza seja Deus, o sol é Deus, a lua é Deus, como os egípcios carregavam isso, né? O Deus Ra, né? Ra é o Deus Sol.
e por aí vai. Tem muita gente que pegava a música e botava na música, né? Rá! Até eu, na época... Mas sem sabedoria, né? Sem sabedoria, sem conhecimento. Tá falando, né? As pessoas botam para encher a música, aí botaram a questão de Rá, yeah, não sei o que, não sabia que estava falando, né? Então, mas lamentavelmente, nós vamos seguindo e aprendendo e crescendo juntamente. Amém, Juliano? Amém, amém. Então, está explicado aí que esse negócio de Deus é tudo, tudo é Deus, isso é uma falácia, é uma mentira, é uma heresia. Deus é o único que cria, e não existe outro Deus além dele, jamais haverá. Amém, Geleno? Amém, então, amém. Ele cria, tá bom? Bem esclarecido, bem esclarecido. Vamos para outra, Geleno. Essa pergunta aqui, eu gostei dessa pergunta. Deve-se cultuar anjos e adorar? Essa é a questão de adoração, anjo que se deve adorar. Existem organizações evangélicas, Geleno, que lamentavelmente cultuam anjo, fazem música para anjo. Tem pessoas que têm um ministério, cadeiras lá, eles sentam o dono da igreja, o presidente, e uma cadeira vazia. Aí tu vai perguntar, aquela cadeira vazia é para quê? Não, dali é para o anjo. Lamentável, existe organização assim. Tem organizações que fizeram uma estátua de um anjo dentro da igreja. Se você for no YouTube, você procura lá, você acha uma estátua grandona de um anjo. Aí o painel da igreja é um anjo segurando a Bíblia. Então se cultua anjo, marcha com o varão, e desceu Miguel, e desceu Gabriel, sabe? Os anjos estão mais ibope do que Jesus na igreja. Isso é uma heresia que deve ter o cuidado com isso. Nós vamos abrir a Bíblia aí, tá? Ou se você está no aplicativo, Colossenses 2,18. Leia aí, Geleno. Ninguém vos domine ao seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Lamentavelmente, as pessoas que acham que viu anjo, né, na sua compreensão carnal, ele vai dominando as pessoas. Olha, tem um anjo aí. Gente, olha só, primeiro, todas as pessoas que viram anjo, tá? Primeira coisa, ou ele saiu correndo, ou ele se prostrou devido ao resplendor da glória de Deus. Então, a primeira coisa que a pessoa vai se reconhecer, que ele é pecador. Primeira coisa. Não, o anjo agora, todo mundo vê anjo. O anjo está na porta da igreja, está anotando aí. Olha o anjo com a bandeja aí, está passeando. Está segurando a mão do irmão aí. Está segurando, tá lá, o anjo está segurando, pega ele. E chegam algumas lideranças expulsando o demônio e falam assim, anjo, traz ele aqui, né? Vem de costa, olha o anjo Gabriel, trazendo. Gente, perdão, é o Miguel, traz Miguel. Miguel é guardião da cidade, do povo de Israel, da cidade de Israel. Ele está lá guardando aquela cidade. Como é que Miguel está lá e vem aqui para expulsar um demônio? Sabe, é uma heresia. Pode ser alguns dos anjos servirem em favor dos seus escolhidos, né? Agora, chamar Miguel, aí não rola, né, Geleno? Aí fica complicado. Que heresia tremenda que rola nas igrejas. As pessoas dizem, não, olha o anjo aí, irmão, o anjo está passando. Aí eu fiquei arrepiado. Uma emoção. E o culto parece só presta se você falar de anjo. Se você falar de Jesus, ninguém dá glória. Mas se você falar que tem um anjo na igreja, querida, tira as cadeiras e vamos dançar no poder. Não é por aí, Geraldo? Por aí, tu já viu várias coisas assim, não já? Já vi o anjo trazendo a bandeja, uma bandeja na mão. Bandeja de quê? Que falam, né? Bandeja. Viu o anjo trazendo a bandeja. O outro veio com a seringa, o anjo veio com a seringa. Trazendo a chave. E o que tem mais, né? Meu pai do céu. Vai em Apocalipse 19, verso de número 10, Helena. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou teu servo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então você vê que ali, tá, João se prostrou para adorar o anjo, quem não aguentou dar resplendor ali, da glória, da manifestação de Deus. Aí o anjo falou assim, não se adora anjo, se adora somente a Deus. Existem organizações que tentam adorar anjo, lamentavelmente falando isso, adora anjo. Existem outras organizações também, Geleno, que acende vela para anjo da guarda, né? Existem organizações evangélicas que existe a troca de anjo, né? Então, se acontecer alguma coisa errada, Geleno, se acontecer alguma coisa errada, Geleno, dentro de uma organização, ele fala, então quer dizer que o anjo estava dormindo, né?
o anjo estava dormindo. Então, nós vamos aí para outra passagem, que é Apocalipse capítulo 22, verso de número 8, verso de número 3. Não, 8, verso 9. 22, 8, 9. Isso. E eu, João, sou aquele que viu ouvir estas coisas. E havendo-as ouvindo e viste, postrei-me aos pés do anjo, que me mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Então você vê que João, mais uma vez, João fala essa questão dos anjos, né, que não se deve adorar anjos, tá? Não deve adorar anjo. Então, sobre essa questão de resplendor, de glória, de poder de anjo, isso aí, gente, olha, tem que se ter o cuidado, tá? Sobre esses assuntos que é de grande valia, tá, Geleno? Tem outra pergunta aqui, com certeza tem outra pergunta aqui. Os humanos podem ver anjos? Nos dias de hoje? Isso. Podem sim. Nós vamos abrir em Gênesis capítulo 18, verso 1. Aí, verso 1 ao 8. Leia aí, Geleno. Gênesis 18, 1 ao 8, né? Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou. E eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. Amém. Sabe, não precisa ler tudo não. Essa aí só a questão dos 3 varões, são os 3 anjos personificados em homens ali, tá? Então os anjos, eles podem aparecer? Podem, tá? Apareceu para Abraão aí nessa questão. Você vai em Gênesis aí, capítulo também 19, verso de número 1. Lê aí. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde. Estava Ló sentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. Então você viu aí que os anjos, ele pode trazer a personificação, tá? Aí de um ser humano. Então o anjo pode sim aparecer, tá? Sobre esse assunto. Tem mais outra pergunta aí, Gêlia? Devemos confiar em anjos? Aí que é o problema. Essa questão de confiar em anjos deve ter seu cuidado. Por quê? Vamos em 2 Coríntios, Gálatas capítulo 1, verso de número 8. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que vós tenho anunciado, seja anátema. Amém. 2 Coríntios 11, 14. Segunda Coríntios 11, 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, se deve se confiar em anjo, você tem que ter o cuidado. Porque se você encontrar um anjo que fala que a Bíblia, você não pode ler ela, cuidado, isso aí não é o anjo de Deus. Um anjo de luz. É um anjo decaído, disfarçado, tá? Aí, porque o anjo, o inimigo, ele tem poder de se transformar em um anjo de luz, né? Então, você tem que ter o cuidado. Então, existe o inimigo, ele usa uma estratégia para lubridiar as pessoas, para enganar, tá? Não crer na palavra de Deus. Então, Paulo fala, ainda que viesse um anjo do céu e pregar um outro evangelho, tá? Existem organizações, Geraldo, que acredita, tá? Que o anjo, que o anjo, ele tem essa capacidade de falar que você, além de ter a Bíblia, você tem outros livros que acompanham a Bíblia, tá? Então, existem organizações que foram escritas, tá? Por anjo. Por exemplo, os muçulmanos. Os muçulmanos acreditam que veio para eles, foi o anjo Gabriel, falou para o Mohammed, tá? Maomé, tá? Que ele era analfabeto, e por milagre o anjo ditou para o profeta Maomé o livro do Alcorão. Então Maomé escreveu o Alcorão, segundo os relatos
da organização dos muçulmanos. Então foi o anjo Gabriel que escreveu o livro do Alcorão. Então, segundo o anjo, fala que esse livro é o profeta Maomé, ele é o último profeta dos profetas nessa terra, entendeu? Então o livro do Alcorão é o livro mais coerente do que a Bíblia, porque a Bíblia passou por várias cópias. Então o livro dos muçulmanos não, é o único verdadeiro. Então é isso que eles acreditam. Então Paulo já falou isso muito antes do livro Alcorão ser lançado, tá? Ainda que viesse um anjo do céu e vos pregar um outro evangelho, seja anátema. Então existem organizações que acreditam-se que vieram do céu, entregou a chave, tá, para o dono da organização, presidente, e deu a chave do céu para esse sacerdote e mostrou a placas de ouro onde está o verdadeiro evangelho, de placas de ouro. Até hoje não apareceu essa placa de ouro, tá? Essas organizações acreditam que foi esses anjos que mostrou o verdadeiro evangelho. Então as igrejas evangélicas que estão aí hoje, tá? As igrejas que estão por aí se perderam porque essa organização que recebeu do anjo, tá? Essas placas é a igreja verdadeira de Jesus Cristo. Então deve-se ter o cuidado. Nem todas as igrejas que está o nome lá Jesus, tá, significa que Jesus esteja lá. Então isso é uma heresia, Heleno. Então todo tipo de anjo que vem falar que não precisa ler mais a Bíblia não é um livro inspirado, então deve ter o cuidado com isso. Isso é uma heresia. Ou também que pega a Bíblia Sagrada e pega outra, então, para comparar, tá me entendendo? Tipo, você vê outras organizações que pega a Bíblia cristão protestante, né, e pega outra deles para comparar, que tá dizendo que a Bíblia deles estão certa existem organizações que montaram as suas doutrinas conforme a Bíblia. Eles têm impressora, impressam, né? Impressam a Bíblia, tudo formado em colchete, né? Para organizar a sua doutrina. Então, quando você vai mostrar a Bíblia para ele, João Ferreira de Almeida ou outras Bíblias atualizadas, ele vem com a dele, já organizado. Por isso é bom quem estuda a Bíblia não ter só a Bíblia João Ferreira de Almeida. É bom você se filtrar para pegar a Bíblia deles, para você também ter uma base da Bíblia deles, entendeu? Então, se filtrar no bom sentido, né? Eu sempre, de organizações diferentes, eu peço Bíblia, eu peço livros para me ver o pensamento que eles têm em relação à palavra de Deus. Então existe a Bíblias aí, traduções que são totalmente distorcidas, que fogem do originais para adequar as suas doutrinas em cima de outras pessoas para ganhar adeptos para a sua religião. Então deve-se ter os cuidados. Então é de grande importância, Geliano, as igrejas ensinarem seitas e heresias. A igreja que não ensina sobre seitas e heresias, as suas membresias é um forte candidato a cair da graça, aprender heresia e for para organizações de seitas. Ok? Ok, entendi. Então os anjos, quer falar mais alguma coisa aí? Não, é isso, só isso mesmo. Os anjos, Heleno, sabe, os anjos eles estão atuando no mundo invisível hoje, tá? Eles atuam, muita parte ele não aparece muito pro ser humano. Ele pode aparecer, pode, mas grandes partes, ou seja, a maioria hoje não apresenta muito, porque isso é um grande mistério. Mas eles estão atuando no mundo invisível, os anjos de Deus, em prol da nossa salvação. Nesse momento, Gileto, que nós estamos conversando, e pessoas estão vendo pela Paracletos, há uma guerra espiritual contra a tua vida, entre os anjos malignos e os anjos de Deus. Os anjos de Deus, vamos ver sobre em Hebreus, capítulo 1, verso de número 4. Tem aí, Heleno? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores. Os anjos. Isso, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, é isso. Entendeu? Então, eles foram enviados, tá? Então, há uma luta no mundo espiritual que oculta aos olhos carnais do ser humano, da nossa natureza, que nós não conseguimos enxergar no mundo invisível. Por exemplo, você pega o livro de Jó. O livro de Jó, ali a luta de Jó não sabia o que estava acontecendo, mas no mundo espiritual, Deus estava ali conversando com Satanás sobre a vida de Jó.
Então, hoje é fácil a gente ver ali no livro de Jó, porque está escrito. Mas se na questão, se a gente colocasse, não nos colocasse no lugar de Jó, na visão que nós tivemos de Jó ali, pelo sofrimento de Jó, muitos de nós julgaríamos Jó. Porque nós não sabemos o que estava acontecendo na esfera espiritual. A disputa, o Satanás rebatendo com Deus, Deus dando a resposta para Satanás sobre o servo temente a Deus. Então está fácil na Bíblia, mas no mundo espiritual nós não sabemos. Também no livro de Daniel, Daniel foi buscar a resposta lá nas 70 semanas de Daniel. Daniel orou para que Deus desse a revelação, e Daniel foi buscar na escrita, na palavra, lá no livro de Jeremias, como é que se dava as 70 semanas de Daniel. E algumas organizações tentam explicar as 70 semanas de Daniel. É incrível isso, faz a cronologia, a data e tudo, e botando na cabeça dos membros que vai acontecer isso, entendeu? E uma coisa, e Daniel, ele foi buscar nos livros a resposta das 70 semanas de Daniel ali, as 70 semanas do povo dele, que não tinha explicação, e Daniel foi orar, e Deus na órbita, na eternidade, tinha enviado um anjo, para dar resposta para Daniel, mas só que esse anjo foi travado pelo príncipe da Pérsia, ele ficou preso, entendeu? Então, aí Deus envia Miguel para batalhar com esse, para abrir passagem para levar resposta para Daniel. Aí o anjo aparece para Daniel, Daniel cai prostrado diante do anjo. Ele falou assim: eu não trouxe a resposta logo porque eu fui preso pelo príncipe da Pérsia, mas está aqui a resposta. Então existe essa luta espiritual na vida tanto dos escolhidos como daqueles que não têm religião nenhuma. Então, as pessoas que estão aí, Deus está levando pela tolerância, tá, pela misericórdia, pelo amor que Deus tem, independente da religião, porque a vontade de Deus, Helena, é que Deus, a vontade de Deus que Deus quer para o ser humano, que venha o conhecimento da verdade e reconheça que Ele é Deus. Deus quer que todos venham se arrepender e tenham o conhecimento da verdade, e que eles venham ter a salvação e ter a vida eterna. Dado o recado? Amém, amém, amém. Amém. Glória a Deus. Vamos para outra. Vamos lá. Jesus é Miguel? Essa aí, Geleno, também é uma grande heresia. Algumas organizações, tá? Existe uma organização, tá? E que é prima também dessa, acredita que Jesus é Miguel. Se Jesus é Miguel, Geleno, então Jesus não é Deus. Ele é criatura, porque quem criou os anjos? Foi quem? Foi Deus. Então, se foi Deus, então como é que a criatura criou a criatura? Pode. Não existe. Então, existe. Se Jesus é Miguel, segundo essas organizações, Jesus não é Deus. E uma organização acredita que Jesus não é Deus, porque Jesus foi criado, porque Jesus é Miguel. Olha que heresia! E as pessoas acreditam nisso. A prima dessa organização acredita que Jesus é Miguel. Então, vamos ver a base que eles têm disso aí. Judas, verso de número 9. De 1:9, né? Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Então, Miguel, ali segundo as organizações, Miguel é Jesus. Que heresia! Lamentavelmente, você faz parte dessa organização, com todo respeito, tá? Não é, então Jesus é Miguel, Jesus é Miguel, então Jesus é criatura, né? Não, nós não, aí eles falam o seguinte: nós não desqualificamos aqui o nome de honra dado não existe. Eu vou provar para você na Bíblia. Vamos lá, 1 Coríntios, verso de número 15, verso 20. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Amém. Aí nessa questão, olha só, Jesus é o primeiro. Aí está dizendo, se Miguel é Jesus, ressuscitou Moisés, calma aí. Então Jesus não é primícia dos que dormem. Jesus é as premissas, ele é o primeiro a ressuscitar. Aí a pessoa fala assim, ué, mas Lázaro não foi ressuscitado, pastor? A filha lá no Antigo Testamento, lá Eliseu não ressuscitou a filha? Ressuscitou, mas eles voltaram a morrer. Jesus ressuscitou do primeiro dentre os mortos, porém, ele foi ressuscitado de um corpo glorificado. É diferente. Um corpo ressurreto. Como é que Moisés ressuscitou? Jesus ressuscitou Moisés.
Olha, gente, que heresia. Não tem como, não tem argumento para isso. Os camaradas querem usar fundamento que não existe. Aí quer buscar lá nos livros apócrifos, lá de Alexandria, que dava uma ênfase em entender que Jesus era Miguel e que Jesus ressuscitou Moisés. Não, isso é uma heresia. Isso sim é uma heresia. Eu vou provar para você que Jesus não é Miguel, tá? Porque Miguel é criatura, Jesus é criador. Criador, isso aí. Não é? Como é que Jesus é? Sabe, é uma confusão. Não pode a criatura criar o Criador. Não tem como. Não tem como. Colossenses 2, verso 16. Vamos ver quem criou os anjos. Vamos lá. Porque nele foram criadas todas as coisas. Nele quem, Geleno? Jesus. Nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Amém. Quem criou os anjos foi o próprio Jesus, porque ele é o verbo, tá bom? Ele é o verbo da vida. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tudo foi criado por Jesus. Então, a criatura criou outra criatura? Não, só pode criar criatura quem é Deus, quem é criador. Quem cria estabelece a norma. Isso aqui isso é alfabeto. Como é que uma organização consegue convencer as pessoas dizendo que Jesus é Miguel? Para acabar essa falácia, quer ver? A gente quebra isso aí. Vai cair por terra agora. Abre em Daniel capítulo 10, verso de número 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Aquela questão do Daniel que eu falei. Olha só, ali Miguel está falando, dois príncipes, está no plural, qualquer Bíblia. Então, acredita-se que Miguel, no livro de Apocalipse, verso 12:7. Lê aí, Gerando. Apocalipse 12:7. E houve batalha no céu, e Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e seus anjos. Essa organização fala que esse príncipe, esse Miguel era o príncipe, e esse príncipe no céu é quem? É Deus. É Jesus? É Jesus. Então Jesus é Miguel? Não. Claro que não é. Você está vendo? Aí Daniel vai explicar Miguel 1:2. Então não tem só Miguel, tá? Tem dois príncipes. Então existe outros, tá? Anjos na mesma classe de Miguel. Então se é dois, se fosse assim, e Miguel príncipe, não, é 2 príncipe. Se é 2, existe na mesma classe de Miguel príncipes, tá? Como Miguel tá na questão que Miguel é Miguel. Miguel é criatura, Miguel não é criador. Jesus ficou só olhando só a batalha, deixou Miguel batalhar lá com o diabo, porque Jesus é criador. Deus já tinha planos já maiores na questão para o diabo e seus anjos, que vai acontecer no futuro. Aí é uma questão que a gente pode falar em outros papos de crente. Então essa é uma heresia, que Jesus é Miguel. Está caindo por terra essa heresia. Tá bom, Juliano? Então quando alguém vir falar para você Jesus é Miguel, não. Você fala, é 2 príncipes, não Jesus, porque Miguel é criatura, Jesus é criador. Amém. Glória a Deus. Isso. Vamos para mais uma pergunta. E nós vamos passar aqui do horário, hein? Vamos lá. É verdade que o cristão não morre de doenças e enfermidades? Essa aí é das grandes aberrações do século 21, das igrejas protestantes, das igrejas evangélicas, dizendo que o cristão não morre de doença, que olha, se você está doente é porque você não tem fé. Vamos ver isso aí, Geleno. Isaías 53, olha o texto que eles usam para argumentar a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade também, tá? Não é só questão financeira não, mas a questão também que o crente não morre de doença. Vamos lá, Isaías 53, isso. Versos número 4 ao 5. Esse é o texto que eles usam, né? Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas vossas transgressões e moído pelas vossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele,
e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém. Está dizendo aí que ele levou sobre si as nossas dores, e sobre as nossas iniquidades nós fomos curados. Então isso é um texto messiânico de Jesus, que Jesus levou, cravou na cruz a nossa dor. Então, querido, se você acredita que o cristão não tem enfermidade, não sente dor, então dá uma martelada no teu dedo e dá uma glória a Deus. Você não pode sentir dor, porque Jesus já levou as nossas dores. É isso que você acredita? É isso que o texto está dizendo. Ué, se Jesus levou as nossas dores e as nossas iniquidades, então você não pode sentir dor em causa nenhuma. Todo tipo de enfermidade você não pode sentir dor, ou porque você não tem fé, ou porque você está fora, você está em pecado. Aí, Geleno, o autor Mateus, no Evangelho de Mateus, Mateus vai explicar que esse texto de Isaías 53 vai se cumprir no Messias que veio à terra. Lê aí o que o autor Mateus está dizendo, Mateus capítulo 8, versos 16 e 17, ele vai explicar para um público. Mateus está escrevendo para o povo judeu que Jesus é o Messias prometido de Isaías 53. Olha o que Mateus fala aí para o público judeu. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que olha diz: aí, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Amém. Então ele ali falou para o público-alvo que Jesus era o sofredor, o servo sofredor. Vai em Pedro, 1 Pedro 2, 24. Olha como é que Pedro interpreta essa questão. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que os mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. É uma questão espiritual, Geleno. Essa questão de Isaías 53, que é feito por algumas igrejas aí, neopentecostais, que eu não vou falar, tem até programa na televisão, e insere na mente das pessoas. Essas pessoas não tomam remédios, essas pessoas não vão ao médico, porque é inserido que tem que citar Isaías 53, sabe? Eles não conseguem entender, porque isso injetaram em cima deles, no coração deles, na veia deles, que eles não precisam de médico. As pessoas estão morrendo, estão se associando com uma outra organização também, que acreditam que não pode fazer transfusão de sangue, você tem que morrer. Seu filho precisa, não faz transfusão de sangue não, então é melhor você obedecer a Deus, morrer assim o teu filho, do que você fazer transfusão de sangue. Que heresia pura! Então a Bíblia não oferece nessa terra um corpo perfeito. Por que não oferece? Porque nós temos um corpo decaído de Adão. Você vai ficar gripado, você vai ficar resfriado. Isso faz parte da vida. Então colocar na mente das pessoas aí esse 53 de uma doutrina louca que veio dos Estados Unidos com Kinney Hagel, tem que falar o nome do boneco, tá? Porque isso se tornou uma maluquice no povo evangélico, que lamentavelmente dói de se doer. O camarada não busca hospital, não busca médico, ele acha que Jesus vai curar. Se Jesus não curar, vai morrer, meu filho. Tu vai morrer, vai pro saco. Entendeu? Então cuidado com isso. Interpretações errôneas para manipular a sua fé, dizendo que você não tem fé. Se essas questões, Heleno, se essas pessoas estão em enfermidade, não tem fé, então Deus tem que curar todo mundo. Sim ou não? Verdade, sim. Então vamos pegar esses pastores que têm essa visão, leva para o Salgado Filho. Qual outro hospital que tem por aqui no Rio de Janeiro, Geraldo? Salgado Filho, Getúlio Vargas, Miguel Couto, seu Souza Guiar. Vai para o Hospital do Câncer. Isso. Leva 370 pastores, 320, faz uma corrente lá e cura todo mundo. E vai ver que na realidade, Heleno, não é isso. Assim, não é bem assim. Verdade. Entendeu? Então você vê que é uma questão de manipulação de uma doutrina falida, importada e manipulando as pessoas para não tomarem remédio, de pessoas acreditando em Isaías 53, que a Bíblia de maneira nenhuma afirma que nós vamos ter um corpo perfeito nessa terra. Não afirma isso. Quer ver? Eu vou para 2 Reis, capítulo de número 13, verso 14, de um profeta que recebeu unção dobrada do profeta Elias, o profeta do fogo, Geleno. Ele falava e Deus fechava o céu na terra, não vai chover mesmo não. Ele falava, o fogo caía. Aí ele andava com o profeta Eliseu, aí o Elias falou assim, pede-me qualquer coisa. Ele falou assim, ó, eu quero a unção dobrada do seu espírito. Vamos ver, a unção que ele recebeu, claro que ele não recebeu, ele recebeu a unção, mas olha o que aconteceu com esse profeta Eliseu. Leia. E Eliseu estava doente. Opa, doente?
Ué, não pode, ele recebeu unção dobrada. Unção dobrada do profeta Elias, vai. Lê. E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. E morreu? Morreu. Morreu de enfermidade. Enfermidade. Oh, meu pai, não podia, né? E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Ah, meu pai do céu, Eliseu morreu. Como é que pode? 1 Timóteo capítulo 5, verso 23, Helena. 1 Timóteo capítulo 5, verso 23. 1 Timóteo 5, 23. É. Não bebais mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Vamos lá, então nós vemos aí, Geleno, que Eliseu, que recebeu a unção dobrada do profeta Elias, morreu de doença e morreu, né? Paulo escreve para Timóteo, que tinha uma enfermidade no estômago. Então Timóteo e Paulo não tinham fé, porque Paulo poderia curar ali Timóteo e lamentavelmente não curou, deu uma receita com água com vinho, devido às enfermidades no estômago. Por que Paulo falou isso? Porque Paulo entendia, gente, ele sabia que o corpo do ser humano é decaído da queda de Adão. Vamos ter esse problema qualquer pessoa, tá? Vamos em Filipenses capítulo 2, verso 25, Geleno, lê aí. Julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão, e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Vai. Porquanto tinha muita saudade de vós, todos estava muito angustiado de que tivesses ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente, quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Epafrodito também estava doente, era cooperador do apóstolo Paulo. Mas só que ele não morreu porque Deus teve a misericórdia. E Deus teve a misericórdia porque Deus sabia que Paulo ia passar por situações difíceis. Paulo tinha que ter um amigo. Então Deus teve misericórdia do apóstolo Paulo. Paulo está falando que ele teve enfermidade, Epafrodito. Oh, meu pai do céu. E as pessoas sabem, acreditam nessa doutrina louca. Vai em 2 Timóteo capítulo 4, verso de número 20. Erasto ficou em Corinto, e deixei Trófimo doente em Mileto. Ah, ele deixou? Paulo não tinha fé para curar o camarada, não? Vamos ver então 2 Coríntios capítulo 12, verso de número 1, verso de número 7 ao 9. Vê aí, Paulo. 2 Coríntios 12, verso 7 ao 9. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, e saber o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então Paulo também não tinha, tá? Paulo não tinha fé para tirar esse espinho na carne, Geleno. Ele orou 3 vezes ao Senhor, Geleno. Aí o Senhor falou para ele o que, Geleno? A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, Paulo, olha só, você fez os blasfemarem, você tirou os meus servos, foi em busca de Damasco, mas eu andei com você pela graça. Eu fui caminhando com você, eu fui aceitando do jeito que você é. Agora tu está reclamando com esse espinho na carne, tu vai ter que aprender a andar com isso agora. Então quer dizer que Paulo também não tinha fé? Muitos teólogos no mundo inteiro acreditam que esse espinho na carne de Paulo era uma enfermidade. Outros não, pode ser outro tipo de enfermidade, ou não um espinho na carne. Não importa, que Paulo orou 3 vezes e Deus não removeu esse espinho na carne. Então Paulo não tinha fé também. Então é caído por terra essa heresia, Geleno, essa questão de o cristão não tem enfermidade, ele não pode ficar enfermo, porque Isaías 53 diz, não, a Bíblia só garante um corpo perfeito na ressurreição. Quem era aleijado vai andar, quem era cego vai enxergar, todo será seca, toda lágrima, não terá mais morte, não terá mais dor, não terá mais doença, estaremos com Cristo, estaremos com Deus. Aí sim, a Bíblia garante o corpo perfeito na ressurreição, quando nós estivermos em Cristo. Enquanto nessa terra aqui, vamos ter que aprender a viver com as circunstâncias da vida, Geleno. Isso aí, com as enfermidades também, né? Com as enfermidades também, faz parte. Faz parte. Se não fosse isso, não existia médico.
Com certeza. Não existia, isso, né? Não existia, exatamente. Imagina, Geraldo, você passa por uma situação difícil, você não vai no médico, não, Deus vai me curar. Tu tem fé que Deus vai te curar? Beleza. E se Deus não quiser curar? Vai ter que passar pelo médico. Vai ter que passar, meu filho, tá com dor de dente? Deus deu sabedoria ao homem para poder fazer isso, não para curar, mas... A pior coisa que tem de ser humano, a pior dor é a dor de dente. Dor de dente, com certeza. Você é cristão? Não sente dor não, ora a Deus. Deixa que o dente, o anjo vai vir do céu e vai arrancar o seu dente. Amanhã tu vai estar com o dente costurado lá, tu não vai sentir mais nada, né, Geliano? Tem uma situação em relação a isso, não sei se você lembra disso. Uma irmã, né, tava com dor de cabeça, a gente foi fazer um culto na casa do irmão, né? Uhum. A irmã tava com dor de cabeça, aí a irmã não quis tomar o remédio para dor de cabeça, é misericórdia, não toma, tá com dor de cabeça, é misericórdia, toma remédio não. Ora a Deus aí para Deus curar essa dor de cabeça. Oh, meu Pai do céu, sabe? Os milagres também, Geraldo, isso aqui, olha, o testemunho aqui, aposta aqui, ó, cadê? Eu posso olhar assim e tal. Qual é o seu milagre? Ah, pastor, eu estava com dor de cabeça, agora parou. Milagre para eles é isso. Sabe? Tem uma pessoa também, teve algumas pessoas que participaram dentro de um grupo, aí que eu fazia parte. Ai, pastor, olha que eu estou com dor na coluna. Gente, vai procurar um médico. Sabe? Não ache que, sabe? O poder da oração. Tudo bem, a oração do justo pode muito seus efeitos, Geraldo. Eu creio no poder da oração. Mas se não parou a dor, querido, vai procurar um especialista. Pessoas que foram formadas nessa área para te ajudar, pelo amor de Deus. Às vezes toma um remédio, um anti-inflamatório, às vezes até passa. Né? Toma um remédio, toma um anti-inflamatório. Exatamente. Passa uma dor de cabeça, uma dor, né, na coluna. Agora, se você crê no poder de Deus, também eu creio, tu tá com dor de dente, não vai, mas deixa aí, tá? Não pode sentir dor não, porque afinal de contas, Isaías 53, o Senhor levou suas dores. Não sente não. Deixa inchar o seu dente. Amanhã vai estar todo costurado pelo anjo. Entendeu? Dado então o recado, Geliano? Com certeza. Dado o recado, gostou do programa hoje? Com certeza, foi muito proveitoso e com certeza eu aprendi, como os irmãos também que estão ouvindo aí a Paracletos FM também aprenderam e tiraram muitas dúvidas aí com as explicações, com as perguntas. Amém? Amém, Geliano. Obrigado por você fazer parte conosco aqui. Fizemos um programa 1h17, quase 1h20 de programa. Passa rápido, né? Passa rápido, né? E espero também que você possa estar aqui no outro programa Papo de Crente, para que nós possamos falar mais outros assuntos sobre questão de heresias, ou abordar outros assuntos que vai ser muito importante para os ouvintes da Paracletos FM. Com certeza, estarei aqui com certeza para abordar esses assuntos polêmicos, assuntos que deixam muitos irmãos aí em dúvidas, né? Que às vezes por causa de tantas coisas não vão para a igreja, não tomam remédio, né? Não vão para o médico, e esse assunto foi muito abordado por você e foi muito proveitoso para a gente aqui também. Valeu, Geliano, então, obrigado. Valeu. Vou mandar um abraço rápido, tem 2 minutinhos, rapidinho. Um abraço para todos os ouvintes aí da Paracletos FM, para todo mundo, para toda a minha família, para minha esposa, para meu filho e para todos os ouvintes aí ligadinho na Paracletos FM e no aplicativo também. Valeu, um abraço também para a Niasna Broadway. Isso, tá descansando. Mas um abraço para ela também, fica sintonizado na rádio aí na Paracletos FM. Valeu, Geliano, obrigado. Um abraço, fica com Deus, irmãos. Valeu. Até a próxima. Fui, valeu. Você acabou de ouvir o programa Papo de Crente, aqui na Paracletos FM.